A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, eu vim hoje contar uma experiência que eu tive hoje de manhã com o Senhor, mais ou menos umas 7 horas, acerca de jogos. Muitas pessoas têm jogos nos celulares e Deus me mostrou que todos os tipos de jogos são consagrados aos demônios. Até mesmo aqueles jogos que aparentemente é inocente, que não tem nada de maldade. E muitos irmãos têm esse tipo de jogo no seu celular. E por que Deus me mostrou isso? Porque ontem nós estávamos no casamento, minha família foi no casamento de um parente nosso. E ali tinha jogo de fliperama, tinha aquele pebolim e tinha mais outro jogo, era três máquinas de fliperama, o jogo de pebolim e tinha uns negócios para as crianças lá. Esse eu sei que não tem maldade, né? Na brincadeira, piscina de bolinha, pula-pula, isso eu sei que não tem maldade, né? Mas o que eu vi mesmo assim de maldade era aquele jogo de fliperama, que era 3 máquinas, e o pebolim, né? Então tinha muitos irmãos ali jogando, se divertindo ali, jogando fliperama, né? Só que Deus ele já tinha me mostrado que são demônios nesses jogos. Eu tenho uma experiência que eu contei sobre o demônio do vício do celular, do vício de jogos. Deus me mostrou um demônio do tamanho de 3 metros de altura, né? Então eu já sabia que era demônio. Então eu vendo os irmãos ali jogar, se divertir, tinha até um pastor lá também estava se divertindo. Eu achei muito estranho isso, né? Então muitas pessoas não têm o discernimento e também não tem nenhum tipo de visão, nenhum tipo de revelação da parte de Deus, que isso é tudo abominação aos olhos de Deus. Eu não sei se eles não oram tanto para Deus revelar, eu não sei se os pastores, os líderes espirituais deles não ensinam, eu não sei. Aí é eles com Deus, a gente só pode orar, né? Então, quando a gente estava lá ontem, eu estava vendo isso, eu achei uma abominação, achei algo muito errado, né? Para quem serve a Deus, tá jogando esse tipo de jogo. Aí chegou hoje de manhã, Deus me mostrou o tanto de demônio e o sacrifício que é oferecido aos demônios para trazer vício na vida dessas pessoas. Por isso muitos crentes têm videogame em casa, tem jogo de celular, no seu celular, no computador, tem um monte de jogo e acha que só porque não tem maldade ou porque não tem malícia, Deus não abomina ou Deus não reprova, mas Deus ele reprova todo esse tipo de jogo. Então Deus me mostrou, eu na igreja orando, e ali eu tava com uma guitarra ou era um violão nas mãos, e quando eu ia orar o demônio começava a me perturbar puxando esse instrumento musical, puxava, eu não conseguia orar. Aí eu conversei com o pastor, aí falei com o pastor sobre esse tipo de jogo. Aí o pastor falou assim, vamos ver se isso é verdade, se vem de Deus mesmo, né? Aí chamou um jovem, colocou o jovem dentro de uma sala pequenininha, colocou o computador e colocou um jogo de uma fazenda. Eu não sei o que era, eu sei que colocou, era uma fazenda. Não entendo de jogo porque eu não tenho nenhum tipo de jogo e também não gosto de jogo, de nada, porque eu sei que é abominação que Deus já me mostrou. Então era tipo uma fazenda, aí tinha um porquinho pequenininho correndo, aí veio um porco grande correndo atrás dele. Só que quando o porco grande chegou perto dele, Deus puxou a visão pro meu lado e me mostrou algo espiritual em cima disso. Então quando esse porco, Deus me mostrou fora do jogo, né? O menino tava jogando, mas Deus me mostrou fora do jogo, que quando o porco grande chegava perto do porco pequeno, ele arrancava a cabeça do porco grande e oferecia numa bandeja o cérebro desse porco. Ou seja, que muitas pessoas têm a mente cauterizada e não conseguem discernir que Deus ele abomina todo tipo de jogo, e só porque não tem maldade ele acha que Deus não abomina, que Deus não recrimina, que Deus não reprova, e Deus reprova tudo esse monte de imundícia que vem do mundo. Então Deus ali já me mostrou um sacrifício de animal ali, que as pessoas sacrificam os animais e estavam oferecendo a mente, estavam oferecendo o cérebro, para que quando essas pessoas jogam esse tipo de jogo, o demônio entra na mente, cauteriza a mente dessas pessoas para elas achar que Deus não abomina, para elas achar normal. Aí se cumpre a palavra de Deus que fala, né? Outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o ímpio e o injusto, entre quem serve a Deus e quem não serve. Por quê? Porque já não tem mais o discernimento de saber aquilo que é certo, aquilo que é errado.
aquilo que é profano e aquilo que é imundo. Então, daí depois, quando esse jovem estava jogando esse jogo, do nada vinha um demônio, começava a atormentar ele. Era um tormento tão grande que a porta que o pastor tinha fechado começava a balançar, começava a chacoalhar. O pastor abria a porta, olhava assim, e aí o jovem estava assustado, né? Aí o pastor falou, vou fazer mais um teste de novo. Aí colocou o menino lá de novo, o jovem. E aí aconteceu a mesma coisa. O diabo veio e atormentou aquele jovem porque estava jogando um jogo aparentemente normal, que não tinha maldade, que não tinha malícia. Então, para Deus, pode ser o jogo que for, é abominação, porque todos os jogos, todos esses tipos de jogos tem sacrifício envolvido. Eu sei de um jogo que é malicioso mesmo, aqueles Counter Strike, Free Fire. Counter Strike é do tempo quando eu não servia a Deus, eu tinha uns 15, 16, 17 anos. Tem até relatos que jovens que jogavam esse tipo de jogo acabaram matando seus irmãos, matando seu pai. Eu já ouvi relatos sobre isso, mas não sei se é verdade. Então, você que tem o jogo no seu celular, que você acha que não tem maldade alguma, exclui esse jogo porque é abominação. E muitas pessoas têm perdido a sua salvação porque vive viciado em jogos, vive viciado em celular, vive viciado em computadores. Então, tira esse tipo de jogo para não te trazer vício, para não corromper seus olhos nem a sua mente, para você não ficar com a mente cauterizada. Então ali, nesses jogos, depois Deus me mostrou o tipo de sacrifício também, não somente o sacrifício de animais, mas sacrifício de pessoas. Deus me mostrou uma mulher trazendo a sua vítima perto de si. Essa vítima, que também era uma mulher, ela estava com um tipo de encantamento que ela não sabia discernir entre o bem e o mal. Ela estava indo numa inocência tão grande até essa mulher, que ali Deus me fez entender que ela estava com um tipo de encantamento. Aí quando essa mulher chegava perto da vítima, e essa vítima estava encantada, é como se elas fossem ter relação sexual, a mulher com a mulher. Então já era uma grande abominação, né? E ali a mulher estava junto com ela, aí prendeu os braços dela, né? Como se fosse um tipo de sadomasoquismo, alguma coisa assim. Mulher que gosta de apanhar na hora da relação sexual, alguma coisa assim. E quando essa vítima estava de frente para essa mulher que estava totalmente endemoniada fazia um sinal, aí vinha um homem por detrás da vítima e cortava a cabeça dela. Nessa que o homem cortava a cabeça dela, essa mulher que estava toda endemoniada bebia o sangue da mulher ali, na mesma hora. Tomava o sangue da mulher, oferecendo um sacrifício aos demônios, para trazer vício, para cauterizar a mente das pessoas ali que jogam esse tipo de jogo. Então Deus me mostrou esse tipo de ritual satânico que as pessoas fazem para prender as pessoas nos jogos. E principalmente por causa do dinheiro, né? Muitas pessoas têm ganhado muito dinheiro quando inventam esses tipos de jogos, porque se torna mundialmente conhecido, né? Então, Deus me mostrou o ritual que eles fazem. Então, quando eu acordei muito preocupado, né? Porque ontem eu vi pessoas jovens também, o pastor jogando esse tipo de jogo, e a gente se preocupa porque são vícios na vida de uma pessoa a qual a pessoa não foi liberta, porque basta ela ver um fliperama, basta ela ver um jogo onde tá ali e ela pode chegar e jogar, ela pega, vai e joga. Então isso a gente vê que são pessoas que não são libertas. Infelizmente, tem poucos pastores que ensinam a verdade para as pessoas. E pela misericórdia de Deus, Deus me mostrou novamente me deu mais uma experiência sobre os jogos, sobre vício, sobre pessoas que são sacrificadas, sobre pessoas que estão viciadas em jogos. E Deus me mostrou também sobre o sacrifício de pessoas aparentemente inocentes por causa de jogos. Então, que nós venhamos vigiar e vigiar naquilo que os nossos filhos estão vendo na internet. E se o seu filho tem celular, preste atenção para ver se ele não tem jogo.
Em casa, nossos filhos não têm celular. Então, tudo que eles veem é através do nosso celular. A gente vigia no que eles vão ver. É bem difícil deles pegar o nosso celular. Então isso é um alerta de Deus para as nossas vidas. Deus já me mostrou o tamanho do demônio do vício, o tamanho do demônio do vício do celular, o vício do jogo, que é demônio de 3 metros, que Deus me mostrou na primeira experiência. E nessa segunda experiência Deus me mostrou o sacrifício de pessoas e de animais, para que as pessoas fiquem com a mente cauterizada e para que as pessoas se tornem viciadas em jogos. Até mesmo nesses jogos que não tem malícia. Então, que nós venhamos vigiar e que os irmãos possam saber que todo tipo de jogo é abominação aos olhos de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.